Há alguns dias atrás, me encontrei com Edmundo Santos Silva, o presidente do Flamengo que sofreu impeachment no ano de 2002. Conversando com ele, porque já o conheço há mais de 40 anos, apesar de que estive contra ele e participei desse movimento que acabou levando o Edmundo a ter que deixar o Flamengo forçadamente, conversando com ele, ficou colocada claramente a necessidade dele falar para a nação rubro-negra, e não sou eu que comando alguns canais de comunicação que vai democraticamente impedir o Edmundo, ou antidemocraticamente impedir o Edmundo de conversar com a torcida do Flamengo ou com aqueles que têm interesse em saber o que se passou lá no Clube de Regatas do Flamengo naquela oportunidade. Independente de estar ao lado dele ou de estar contra ele, o bom alvitre da democracia sugere que as pessoas têm o direito de se defender, e é isso que vai acontecer aqui no Menorá na TV. Tudo bem com você, Edmundo? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiro, quero te agradecer, como você bem colocou, a oportunidade de nós falarmos sobre o Flamengo, né? Foi um processo que eu passei doloroso, né? Um processo que é doloroso para a família, porque esse processo, se fosse um processo de âmbito interno do clube, não, foi um processo que deram uma repercussão externa, foi um processo que fizeram com que o Flamengo fosse para a CPI do futebol, né? Um processo, em até certo ponto, mentiroso, né? Eu acho que a gente tem erros e acertos, né? E uma mentira bem construída vale mais do que uma verdade mal defendida. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. O Edmundo, numa CPI ocorrida na Câmara dos Deputados em Brasília e também no Senado, ou seja, no Congresso Nacional, você foi acusado de evasão fiscal, de fraude em balanço na tua gestão dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Essa história acabou se transformando num movimento interno dentro do clube que levou você a sofrer um processo de impeachment que acabou sendo justificado e você perdeu a tua condição de presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Que história é essa, Edmundo? Ali foi um movimento político de dentro do clube para a CPI. Todo mundo sabe que aquela CPI ela foi feita para investigar os clubes de futebol. E eu era o único clube naquele momento que apresentei o relatório de auditoria. Ou seja, desde o meu primeiro dia de gestão até o meu último dia de gestão, nós tínhamos o quê? Tínhamos uma empresa de auditoria, que é top 10 do ramo de auditoria, que era a Deloitte, auditando o Flamengo. Você acha, Ronaldo, que uma auditoria do Pedro Deloitte vai fazer alguma coisa, autorizar alguma maquiagem de balanço? E o Conselho Fiscal do Flamengo, onde estava nisso? Então, o Conselho Fiscal, se não me falha a memória, era presidido pelo Roberto Abranches, que já faleceu, e ele fez carga contra você. Não, ele fez carga contra mim, dizendo que nós não tínhamos prestado... Porque o Flamengo, todo mundo fala, o Flamengo é uma empresa mal organizada, essa é a grande verdade. Por isso que eu levei a Fundação Getúlio Vargas para o Flamengo, para fazer uma estrutura, e sempre quando a gente falava em reestruturar, as pessoas falavam assim, puxa, mas isso é caro, mas para consertar é caro, não tem jeito. Então eu tinha a Deloitte, pegaram os relatórios da Deloitte, o que a Deloitte fazia? Fazia um relatório e fazia recomendações, olha, tem que ajustar isso, tem que ajustar aquilo, tem que... E as áreas do Flamengo estavam ajustando isso. Então não foi maquiado. Aliás, eu fui um que contabilizei uma dívida do shopping do Flamengo, que depois destornaram e que agora voltou. Aí o meu passivo ficou alto porque eu ajustei o balanço anteriores que não consideravam isso. Eu ajustei. Depois destornaram, dizendo que o Flamengo não devia nada a shopping, e agora lançaram de novo. Eu acertei o balanço. Então o Flamengo era auditado pela Deloitte. Eu, com 8 dias de gestão, eu acabei com uma conta que o Flamengo no exterior, e a CPI queria saber por que era aquela conta. Eu falei, essa conta eu encerrei. Você tem que perguntar para quem passou no passado, quem usou essa conta. Não fui eu que usei, eu terminei com essa conta. Então, quer dizer, de fraude fiscal, eu fui o presidente que entrei pelo refis, o primeiro presidente que fiz o refis do Flamengo. O Edmundo, você recebeu cerca de 80 milhões de reais ou dólares, não me lembro bem qual era a cifra, mas também não tem importância, da ISL, que foi uma instituição internacional que veio investir no futebol do Flamengo, e aquilo sanearia as dívidas do Flamengo. Quando você terminou a tua gestão com o impeachment,
o Flamengo devia 200 milhões de reais. Como é que você explica isso? Não, a ISL era um contrato em 3 parcelas, 3 partes. Uma para investimento em jogadores, outro para pagamento de parte da dívida, não quitava a dívida, e outro para investimento num centro de treinamento. Isso era o recurso da ISL. E tinha uma outra parte que a ISL dava uma mesada mensal ao Flamengo para que o Flamengo tivesse seus custos correntes cobertos. Bom, só teve uma falha, uma pequena falha. Eu usei um pouco mais para comprar jogador do que para pagamento, para os investimentos. Só foi isso. Não houve... Tanto que quando eu saí, e tinha auditoria lá também, tinha auditoria interna, auditoria externa olhando tudo. Quando a ISL, né, naquela época, né, que teve aquele problema todo com a ISL houve aquela falência, o Flamengo internamente constituiu uma comissão de altíssimos rubro-negros, né? Tinha desembargador na comissão, tinha pessoas lá como o doutor Hélio Barroso, que era uma pessoa que sempre trabalhou, onde eles fizeram um relatório de todos os recursos da ISL que entraram no clube e onde foram aplicados. No Flamengo, Ronaldo, pode ter 1000 coisas, mas todos os pagamentos do Flamengo foram na minha época, era no passado e são até hoje, eles são assinados por um vice-presidente de finanças e pelo presidente. O presidente não tem poder para assinar nada sozinho. Edmundo, em 2011, a juíza Isabela Chagas, da 14ª Vara Civil, te sentenciou a devolver 18 milhões ao Flamengo. Isso. Você pode explicar isso? Posso, claro. De uma forma também injusta e política, algumas pessoas do Flamengo pediram uma prestação de conta que eu já tinha feito dentro do clube. Então foi uma forma política. E o que aconteceu? Foi nomeado um perito pela juíza, esse perito não teve acesso aos documentos e ele se limitou a corrigir valores que o Flamengo tinha falado que tinha que prestar conta. E a juíza, ela não tem culpa nenhuma, ela deu uma sentença baseada no que ela... E eu estou recorrendo, meus advogados estão resolvendo, e eu vou ganhar essa ação, isso eu não tenho dúvida. Eu vou até a Brasília, mas vou ganhar, até porque eu não devo nada, não fiz nada de errado, sofri uma perseguição política, e que fizeram comigo, fizeram com a Patrícia, fizeram com o Kleber, agora já estão começando com essa gestão. O Flamengo, esse sistema do Flamengo leva a isso, onde você é um presidente, ou é um vice-presidente, ou é um diretor que não é remunerado, e você é responsabilizado por algo que você fez pelo clube e estava lá, entendeu? Edmundo, quando nós chegamos ao Flamengo para administrar o clube, logo após o impeachment, eu fui indicado para a secretaria e fiquei lá na secretaria tomando conta do que havia lá. Um pouco depois, o Hélio Ferraz me nomeou vice-presidente jurídico. Nesse momento, eu, vendo uma série de documentos, comecei a olhar o contrato que havia entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Petkovic, que já é uma segunda etapa da questão que eu quero colocar para você a respeito do Petkovic, mas vou fazer isso aos poucos. Primeiro esse assunto, depois o outro assunto. E lá eu vi que o Petkovic tinha um contrato com o Flamengo de X anos, e que um belo dia ele fez um gol contra o Vasco da Gama, que foi uma loucura para todos nós rubro-negros. No vestiário você aumentou o salário dele, que ainda vigoraria igual por 1 ano e meio, para 3 vezes a mais do que o valor que ele mereceria ganhar efetivamente. E aquilo suscitou a dúvida de que haveria possibilidade dele estar te devolvendo o dinheiro que ele recebia por trás. O que você tem a dizer a respeito disso? Primeiro que não houve isso. Ronaldo, me desculpe, quem fez essa análise foi completamente enganado. Tinha-se na proposta inicial um acordo com o Petkovic que ele teria um aumento, o gol, é claro que eles treinam para isso, jogam para isso, foi uma oportunidade, foi um acaso. Graças a Deus, um acaso muito feliz. Agora, o aumento não foi nada por causa de gol. Bom, e primeira coisa, Ronaldo, primeiro que eu não preciso do futebol para viver. Diferentemente de muitas pessoas que vivem do futebol e não largam o osso. O Flamengo é o que eu digo, é uma açougue que tem gente que não larga o osso. Que todo mundo critica, fala mal, mas sempre estão lá. Está sempre lá, são sempre as mesmas figuras que estão por lá. Então não houve isso, tá? O Petkovic foi feliz naquele gol e pronto. E eu não ia, não é por causa do Petkovic, podia ser meu ídolo Zico, eu não ia me predispor a pegar, e como o Petkovic passou a ser meu ídolo também, porque ele fez um gol, a receber jogador não só do Petkovic, como atleta, não. Até porque eu tenho endereço certo, tenho profissão, você mesmo me conhece há 40 e poucos anos, sabe que eu tenho profissão, tenho a minha empresa, não vou me predispor a receber nada de atleta nenhum. Isso nunca existiu e o Petkovic sempre foi muito decente, nunca houve nenhum tipo de coisa indecente por parte dele. Você pode explicar aquela questão da Piccolini e da Lake Blue,
com relação ao contrato inicial do Petkovic. Dizia-se que o Flamengo pagava a duas empresas que o próprio Petkovic dizia que não conhecia. Não. Então, por favor, explica qual é essa questão. Quando foi feita a compra, a Petkovic foi duas vezes a tentativa, né? A primeira foi o Gilmar Rinaldi, e aí não conseguiu por problemas lá do clube. E aí depois foi o Luiz Carlos Medeiros, né? Para lá para fazer a negociação. E tinha uma parte que era do Petkovic, e tinha outra parte que era do agente dele, que eu não recordo o nome agora. Também não importa, a parte do empresário. Então, que não foi nada de Petkovic. Não foi nem duas partes, não foi nada disso. E estava claro. Agora, um mandou depositar num tal lugar e outro mandou depositar no outro lugar. E não foi o Flamengo que fez esse depósito, esse pagamento. Quem fez esse pagamento foi a ISL. A ISL pagou direto a essas duas empresas? A ISL que pagava direto. Não foi o Flamengo, não, foi a ISL. Tanto que na época, o Flamengo foi remessa ilegal de divisa, o Flamengo não foi remessa ilegal de divisa nenhum. E tanto que está contabilizado no conta corrente ISL Flamengo, que o Flamengo não teve prejuízo nenhum. Porque com a falência da ISL, isso aí ninguém fala, o contrato quando foi desenvolvido com a ISL, como é que foi o modelo do contrato? Olha, nós fazemos a parceria, a ISL veio ao Flamengo inicialmente oferecendo, se eu não me engano, 32 milhões de dólares por um contrato de 30 anos que eles queriam. E nós saímos de 30 anos mais 30 anos. E eles saíram com um contrato de 700 milhões de dólares, tá? Por um contrato de 15 anos prorrogável de mais 15. E na época eu desenvolvi o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, mas vocês vão ter esse resultado baseado no lucro. Se der 0-0, vocês investiram, não deu certo. Se der prejuízo, vocês investiram, não deu certo. O Flamengo não deve nada. O que aconteceu? Eles faliram, foi um prejuízo. O Flamengo não deveu nada. Então, o Flamengo não teve um centavo de prejuízo com a ISL. Eu te afirmo, foi o melhor contrato para o Flamengo. Não, mas uma empresa que enfia 80 milhões numa outra instituição e, no final das contas, fale, quebra, independente de qualquer outra coisa. Mas não foi por causa do Flamengo. Ela deixou, não é por causa do Flamengo. Ela deixou lá o dinheiro e o negócio se encerrou por si próprio. Não, mas no contrato previa que ela só teria os recursos de voto baseado em lucro da operação. Então, mas que não houve. Se não teve lucro da operação, não teve. Mas se tivesse lucro, o Flamengo seria beneficiado também e a ISL também. Agora, todos os recursos da ISL foram comprovadamente por uma comissão onde foram alocados dentro do clube. Existem algumas questões relativas a jogadores. Um deles é um camarada, um lourinho, bem jovem, chamado Mozart, que veio do Curitiba, um lateral esquerdo, jogou até no meio de campo do Flamengo um tempinho. Esse contrato ele saiu em todos os jornais por 7 milhões de reais. Houve uma pressão enorme na época e ele acabou sendo realizado por 3 milhões e meio. A primeira pessoa que levantou isso, Ronaldo, fui eu. Então conta a história, porque as pessoas acham, Edmundo, que havia sacanagem na história. Quando chegou, olha só, tem um grande conselheiro do Curitiba que é um grande amigo meu, tá? E aí eu pedi, você faz a gentileza, não vou citar o nome dele, até por razões óbvias, tá? Falei, fulano, você faz a gentileza, eu quero ter um contato com o presidente do Curitiba, já que vocês são muito amigos. E aí o presidente do Curitiba falou, não, tem um intermediário, não tem intermediário, o Flamengo trata direto. O valor que o Flamengo está predisposto a pagar pelo moço, que era um jogador que, inclusive, tinha passado pelas seleções de base do Flamengo, o valor X. Eu que chamei a atenção e eu que corrigi essa intermediação, eu tirei essa intermediação. Você é acusado, na verdade, a palavra não é bem acusado nesse caso, dizem que você saiu do Flamengo devendo na tua vida pessoal uma fortuna. Porque você parou de trabalhar para administrar o Flamengo, você deixou teus negócios e tal, e no final das contas você saiu com uma mão na frente e outra atrás, sendo acusado de ter ficado milionário. Que história é essa? É verdade, Ronaldo. Eu tinha uma empresa de consultoria que prestava serviço para um setor que hoje 10 ou 15% do PIB do Flamengo é controlado por esse setor. Você imagina que um empresário que tem uma empresa de consultoria é acusado dessa forma, ninguém vai querer contratar esse empresário e vai querer rescindir. Então, realmente, eu terminei, foi com prejuízo, mas isso faz parte do jogo da vida, né? Ninguém me obrigou a ir para o Flamengo. Eu era um sócio que me habilitei, ganhei uma eleição, eu não posso culpar, eu tenho que corrigir as minhas decisões, né? Não decidir por paixão e sim decidir por razão. Realmente, eu deixei de comparecer em diversas reuniões, perdi muito cliente, e é verdade, eu perdi muito dinheiro e saí com um endividamento pessoal muito grande. Um outro atleta que causou espécie na sua contratação foi o
quarto zagueiro Valnei. Valnei. Sumiram 400 mil reais ou 400 mil alguma coisa naquela transação. Não. Outra história que não tem explicação. Não sumiram, né? O Valnei era um jogador de seleção brasileira e, na época, estava se desenvolvendo um projeto de trazer algo que o pessoal chamava de meia confecção. Estava muito caro no mercado, todos os jogadores encareceram muito, e com a chegada da ESL, realmente a coisa encareceu muito, e aí começaram a vir a oferta de se trazer jogadores de meia confecção que passaram pela seleção brasileira. O Valnei era um jogador de seleção brasileira, era um jogador que reconhecidamente é claro que nós, como gostamos de futebol e entendemos um pouco de futebol, a gente pode dizer, olha, esse jogador eu acho que vai dar jogador, esse não. Diversas vezes eu vi esse menino jogar e achava até que ele ia dar jogador de futebol. Para o número da época, era o número de meia confecção. Se ele não deu jogador, e aí... Mas não é essa a questão, é que 400 mil reais foram pagos em dinheiro e desapareceram. Não tem recibo, não tem coisa nenhuma e saiu do caixa do Flamengo. Não, o Flamengo. Essa é a acusação. Não, é acusação, mas não. Todo pagamento do Flamengo está lá. E era assinado por um vice de finanças e por mim. Não tem nenhum pagamento no Flamengo que era feito pelo presidente. O presidente, estatutariamente isso, não tem poder de sacar só com a assinatura dele. Não tem esse poder. Tem que ser com a vice de finanças e antes. Tá certo, então esse caso do Valnei não existiu. Não existiu isso aí. Agora, foi uma coisa política, todo mundo... Bom, Ronaldo, eu acho o seguinte, é muito fácil se defender ou é muito fácil acusar. E uma mentira mal construída vale mais do que uma verdade bem defendida. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Edmundo Santos Silva, ex-presidente do Flamengo, que sofreu impeachment, o único presidente do Flamengo na sua história de quase 120 anos que teve esse problema e que está aqui nos atendendo e nós também atendendo a ele para que ele se explique e se defenda das acusações que ele sofreu, vez que ele mesmo diz que nunca teve oportunidade de ter um tempo para poder deixar clara a questão na qual ele se envolveu e que criou tanta dificuldade para o Flamengo e para ele mesmo. Já voltamos, não saia daí, que no próximo bloco nós vamos perguntar ao Edmundo como é que ele saiu desse embrulho ou se ele ainda está enrolado com essa história. Já voltamos. Edmundo, eu me lembro de uma cena que, para quem te conhece, gosta ou não gosta de você, não agradou. Porque é uma cena pesada, chocante, triste, e que você deve ter péssimas recordações dela. Você sendo preso na Avenida Rio Branco, no meio de uma multidão enorme de gente, com xingamentos e todo tipo de nego jogando latinha de Coca-Cola em você, papel, e um tumulto incrível na porta do teu escritório lá na Avenida Rio Branco. Isso passou em todos os jornais, quer dizer, foi fotografia em jornal e passou em todos os canais de televisão que apareciam com jornais. Você que tinha acabado de ter sofrido com o impeachment do Flamengo, acabou também sofrendo essa questão na tua vida pessoal. Sem que você entre no mérito disso, como é que acabou essa história, Edmundo? Esse processo foi anulado, né? No Supremo, lá em Brasília, onde foi anulado por 6-0. Não existe mais esse processo contra mim, né? Eu não vou entrar no mérito da questão. Foi um envolvimento de uma empresa de advocacia lá com o meu escritório. Envolveram o meu nome, né? Mas... Edmundo, você conservou algum amigo? Porque quando o sujeito está com grana, está com poder, está por cima da cocada preta, está na crista da onda, tem todo tipo de gente em volta, batendo palmas, elogiando, tirando a caspa do casaco. Como é que foi no dia seguinte ao impeachment? Olha, Ronaldo, eu nunca andei com segurança, No primeiro dia do impeachment, o que eu fiz? Eu fui para a rua. Eu tinha que mostrar às pessoas que eu não devia nada a ninguém. E fui para a rua. Da mesma forma como houve aquela prisão, né, que eu fiquei 3 dias preso, eu fui para a rua também. Mas, diga-se de passagem, eu fui muito bem tratado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, não fui algemado, eles me levaram normalmente e tudo. Mas como houve o impeachment, eles associavam aquela prisão ao problema do Flamengo. Entendeu? Então houve esse clamor e tudo, mas foi muito resolvido. Agora, eu fui para a rua, eu tinha que... E quando as pessoas me davam oportunidade, eu falava para as pessoas o que estava acontecendo. E os amigos da época de Fausto, da época do poder,
Os seus vice-presidentes, o pessoal que trabalhava com você? Eu tive alguns vice-presidentes, né? Mas um especialmente, o Alexandre Furtado, foi uma pessoa, meu irmão, que até hoje me acompanha. Diversas pessoas, para não ser injusto, o Elal, que é o ex-presidente Antônio Augusto, Mota, todos eles até hoje, Walter Joaquim também, sempre quando se encontram, não vou falar nome para não ser injusto com alguns, né? Sempre como me encontro, sempre extremamente carinhosos e tudo, em datas importantes como aniversário, tem um carinho, essas coisas todas, né? Como é que ficou a tua relação com a Patrícia Amorim? Não ficou. Eu não tenho... a Patrícia foi eleita, eu só encontrei com a Patrícia uma vez na rua, foi a única vez que eu falei com a Patrícia, né? Foi onde nesse dia estava ela, o Fernando, o ex-jurídico Del Piro e o Cacau, foi onde eu conheci o Cacau, que foi vice-presidente da Gávea, né? Que depois até se aproximou mais de mim, conversava bastante com o Cacau Cota, né? O Del Piro, tive com o Del Piro umas 2 ou 3 vezes, até porque o pai do Del Piro era meu amigo. O Del Piro foi atleta na minha gestão, né? Na época do Luiz Augusto Veloso, o Del Piro era atleta, né? E eu era vice de administração do Luiz Augusto Veloso. Então eu nunca conversei com a Patrícia pelo telefone, só tive essa possibilidade. Com o Fernando eu falei umas 3 ou 4 vezes por telefone, até no intuito de ajudar, mas nada mais do que isso. Você teve papel importante nas eleições da Patrícia em algum momento? Olha, eu erradamente, hoje eu não tenho esse pensamento, eu entendia que o Flamengo deveria ter uma representação não só na Câmara de Vereadores, como deputado estadual, como deputado federal e, quem sabe, até senador, eu achava. Mas todos os políticos, exceto o Alessandro Calazans, tá, que foi um deputado estadual, foi o único deputado que lutou pelo Flamengo. Os outros, você vê, nós já tivemos deputados federais, secretários nacionais de esporte, o que fizeram pelo Flamengo? Nada. Nós tivemos um presidente da República que deu um estádio para o Corinthians agora, né? Queira ou não, por influência política, ele conseguiu que o Corinthians tivesse um estádio. Então, esse modelo eu acho que não pode existir. Política é política, futebol é futebol. Tá? Então, na campanha da Patrícia, eu ajudei até financeiramente na época, né? Era uma época que eu tinha meus negócios e tudo, antes de entrar para o Flamengo e tudo, mas eu não cobro nada, eu fiz porque quis também, né? Eu não posso cobrar das pessoas e retribuir alguma coisa. Ô Edmundo, qual foi o ensinamento que você guardou desse episódio, que deve ser triste para você, mais do que para qualquer um, mas é também triste na história do Clube de Regatas do Flamengo? Olha, o maior ensinamento, o meu avô me falava, dize com quem antes que eu direi com quem és, né? Esse é o maior. A gente, quando é eleito por um clube, você faz acordos para ser eleito, né? E você acha que todas aquelas pessoas te elegeram queriam te eleger. Não, mas aquelas pessoas que te elegeram era... lá no Flamengo tem a bancada da bola, a bancada da Constituição Civil, tem a bancada do marketing, tem a bancada de tudo. É igual o Congresso Nacional. Então, e quando você vai... Eu contratei a auditoria, aí trouxe a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma reestruturação para vir para 7 vice-presidentes. Aí tinha o Morro da Viúva cheio de problemas. E aí, quando você começa a mexer com isso, a cada lugar que você mexe, você arranjava alguém, não vou dizer inimigo, mas alguém que estava desagradável com você, não ficava satisfeito. Então, o que eu aprendi mesmo é que esse modelo está errado. Esse modelo do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que ter um presidente que tem direito à reeleição. Para ser presidente, ele não deveria ter mais direito, porque ele teve a chance, a reeleição, se ele não consertou, ele teve a chance dele. Ele pode ser do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo. Então, esse modelo foi a grande lição. E para mim, a grande lição é que eu acho que você tem que separar a paixão, completamente a paixão, da razão. Quando você mistura a paixão com a razão, as coisas não dão certo. Se eu tivesse que voltar atrás, o dinheiro da ISL, eu só pagaria dívidas. Eu estou te falando. Mas no contrato foi feito. Mas, apesar que o contrato da ISL era um contrato de marketing, né? Porque antes, na minha campanha, eu fiz um projeto de marketing. Eu acredito na torcida do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo tem esse... Só que para você fazer um projeto de marketing, né, você tem que saber quem são os torcedores e onde eles estão. Nós sabemos que nós somos mais de 40 milhões. Agora, o que eles fazem, o que eles consomem, onde eles estão? Então, eu tinha feito foi isso que seduziu mais a ESL, era o projeto de marketing que nós tínhamos, né? Então, a ESL queria que o Flamengo tivesse um esporte olímpico forte, um futebol forte, né? Então, nós fizemos aquele projeto de marketing. Agora, se fosse hoje,
O projeto era de... O mundo mudou também, né? Você falar de pão dormido é fácil, né? Ah, se tivesse feito, né? É igual você comentar uma partida de futebol. Ah, se ele tivesse esperado o goleiro sair, jogava pênalti para o outro lado. Isso é muito fácil, né? Vê na hora, né? Então hoje eu te digo que eu teria mudado muita coisa. Edmundo, quem é que você não convidaria de jeito nenhum mais para trabalhar com você no Flamengo, se você amanhã fosse eleito presidente do Flamengo? Não. Primeiro que não vai acontecer isso, ser eleito que eu para que a gente deixe claro Ronaldo, com quem você não trabalharia de novo. Eu acho que mais importante do que as pessoas são as famílias das pessoas. Em preservação das famílias dessas pessoas, eu não vou citar isso. Quer dizer, no final das contas, você saiu com a mágoa que você guardou no teu peito, no teu coração. Guardei no meu peito, meus filhos sofreram, minha neta sofreu. Eu tive uma neta... Aconteceu uma coisa incrível, né? Foram 7 anos de provações. A minha neta teve uma leucemia, né? E se eu tivesse o dinheiro, eu tinha pego a minha neta, botado no avião para ela se tratar no exterior, em condições. Minha neta, com todo... Aliás, foi muito bem tratada. É um elogio que eu vou fazer. Foi muito bem tratado pelo Hospital da Lagoa, né? Ela fez todo um tratamento de leucemia, teve uma recaída, depois voltou de novo, e hoje ela está completamente recuperada. É uma menina de 15 anos de idade, que passou em primeiro lugar na escola dela. Ela não paga escola até o último ano do 2º grau, uma menina que só me dá alegria, mas foi muito agredida, porque tu imagina, uma pessoa que te vê todo dia, está toda hora contigo, de repente vê o avô nas páginas de jornais, nos telejornais, aquela coisa toda, e ela sofreu muito com isso. E eu sofri mais, e na época não poder ter o dinheiro que eu tinha antes do Flamengo, que eu poderia dar isso para ela, mas Deus foi muito bondoso comigo, Deus conseguiu que ela ficasse curada. Depois eu tive também um problema grave, uma bactéria, minha imunidade baixa. Eu fiquei 50 dias no hospital, semi-tetraplégico, né? Tive que fazer eu perdi basicamente um pedaço, tive um problema sério, né, de coluna, C5, um pedaço de osso com titânio, foi recomposto e graças a Deus hoje estou de novo bem, né? Mas essas foram sequelas. A que você atribui esse episódio? Porque você nega as acusações. Quem te acusa continua te acusando. Você perdeu a votação no Conselho e acabou sendo obrigado a entregar o cargo no Flamengo. A que você objetivamente atribui essa história toda? Porque vários presidentes no Flamengo fizeram coisas que não eram para serem feitas e muitos outros fizeram coisas maravilhosas que ninguém reconhece. Então, qual é a tua... Eu acho não. Eu fui orgulhoso, fui prepotente em alguns momentos, né? Isso aí eu tenho que reconhecer. E o orgulho no homem é a pior coisa que... Você está dizendo no correr da tua gestão? Eu poderia muito bem ter conversado com algumas pessoas, pedido para eles participarem e não dei ouvido, entendeu? E errei. Fui orgulhoso, realmente fui orgulhoso. E quando você atribui esse evento a uma... A ciúmes, a uma vingança contra você? Vingança, né? Você ser orgulhoso, né? Veja bem, você derrotar é muito ruim para quem está sendo derrotado, né? Agora, você depois pegar a mão para quem você derrotou, olha, vem cá, eu te derrotei, mas vem cá, vamos sentar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? Mas o meu pensamento, eu achava que eu ia transformar o Flamengo numa gestão empresarial. Eu achava que ia conseguir isso. Só que eu não tinha uma equipe para fazer isso, entendeu? Eu não tinha essa equipe. Então, eu errei em escolha de equipe, quer dizer, uma série de erros. Agora, tive muito acerto também, né? Eu tive acerto, entendeu? Agora, tive muito erro. E só que se os sócios quiseram me tirar, eu me senti como se eu fosse expulso da minha casa. Sabe aquele negócio, tu tem casa, tu ama teu pai, teus irmãos, tua família, aquilo tudo, e alguém está para fora de casa? Foi isso que eu me senti. Que eu não deixei de amar o Flamengo, ao contrário, eu amo o Flamengo, né? O Flamengo, eu acordo, eu brinco, eu vivo. Os meus filhos, tem um casal de gêmeos que nasceram agora, fotografia com a roupa do Flamengo, né? Eu amo o Flamengo. Agora, não me quiseram, então isso foi muito triste para mim. Agora, eu errei, eu fui vaidoso, fui prepotente, né? E Deus me castigou. Olha, já que tu é vaidoso, prepotente, eu vou te tirar daí para você aprender. E foi isso. Alguns anos antes, um presidente da República brasileiro, que hoje é senador, sofreu o mesmo tipo de procedimento com relação à presidência da República que você sofreu com relação à presidência do Flamengo. Você vê alguma aparência entre você e o Collor de Mello? Olha só, eu não vejo essa relação não, né? Eu acho que a relação do Flamengo foi muito de paixão também, né? A paixão faz você
acusar, faz você gritar, faz você, às vezes, você tomar gestos desatinados, né? Isso é paixão, né? O cólera foi um gesto político que eu também não discuto, não é a coisa aqui. E houve também a política. O Flamengo é um jogo de poder incrível. Cada presidente que ele entra, ele está lá naquela janela aberta e ele olhando lá a Gávea, a piscina e tudo. No primeira coisa que acontece, ele fecha a janela e joga uma pedra, né? Aí ele vê que ele passou a ser vidraça, né? E essa coisa vai crescendo, 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 e a pessoa se... Lá no Flamengo tinha um pai que o filho jogava futebol. E aí insistia que o técnico não dava chance. Aí eu chamei o responsável pelo futebol, como puxa, o cara não dá chance, o menino não joga nada. Virou contra mim, pô. E é assim, entendeu? Há pouco tempo, há pouco tempo, naquela, aí o menino jogava basquete, mas não jogava absolutamente. Esse eu vi, não jogava nada. E o conselheiro achava que o neto dele era o Oscar do Flamengo. E não tinha chance. Virou inimigo. Quer dizer, é assim. É paixão misturado com interesses pessoais. Queriam construir o estádio do Flamengo. Falaram, não pode, porque está no contrato da ISL. Aí ficaram contra. Quer dizer, é assim. Quer dizer, os interesses pessoais se sobrepõem ao interesse do Flamengo, em muitos dos casos. E isso você dizer não é fácil. Eu acho que dizer sim ou não faz parte da vida. Mas nem todo mundo está preparado para receber ou não. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco do Menorá na TV de hoje com Edmundo Santos Silva, presidente do Flamengo, que sofreu impeachment e que está aqui nos explicando, e principalmente explicando a você, telespectador, como é que ele conseguiu se sair desse embrulho tão grande que quase o tragou e criou uma série de empecilhos para a vida dele e para a vida também do Clube de Regatas do Flamengo, episódio esse que aconteceu durante o transcorrer do ano de 2002. Já voltamos com Edmundo Santos Silva. O Edmundo, nós falamos de uma opção de coisas ruins. Vamos falar um pouquinho de coisa boa, porque senão isso aqui se transforma num massacre que não é o caso e não vale a pena. O que aconteceu de bom para você nessas tuas gestões, 2 gestões no Flamengo? Olha, Ronaldo, acho que... Uma gestão e meia. Eu acho que ganhar é sempre bom, né? Na área administrativa, eu procurei tentar desenvolver uma gestão profissional, né? Onde eu trouxe a FGV e, em conjunto, criamos um grupo de trabalho e que nós criamos o Flamengo em 3 áreas, né? Eu acho que o Flamengo tem 3 atividades fins bem definidas: o futebol, os esportes olímpicos e a atividade social. Só que a marca Flamengo cresceu tanto que, apesar de ser uma atividade meio, ela hoje passa a ser uma atividade fim também. Então, nós tínhamos que ter um vice-presidente para cada área, um jurídico, um administrativo financeiro e o de remo estatutário. Isso está lá num projeto da Fundação Getúlio Vargas. Nós trouxemos a Cato também para fazer uma reestruturação e um plano de cargos de salário, não só para os funcionários, mas para os funcionários atletas também, para você desenvolver isso. Trouxe a Nike para o futebol de clube, né, que era da CBF, trouxe a ISL, discutimos muito na época os valores de televisão, começaram a melhorar naquela época. Hoje, a televisão paga mais do que a ISL, se você for fazer as contas, né? O contrato da televisão é muito melhor do que o da ISL, né? Então a gente acreditava, eu acreditava no projeto, na minha época, no projeto de trazer o torcedor para participar dessa vida do Flamengo, né? No futebol, eu ganhei um tricampeonato carioca. O último título internacional do Flamengo foi na minha gestão, foi a Mercosul. Ganhamos uma Supercopa dos Campeões também, quer dizer, foi nas categorias de base, ganhamos muita coisa, apesar de que eu acho que na categoria de base do Flamengo não é para ser campeão, e sim para formar jogadores, a fábrica de jogadores, que formamos Júlio César, Juan, Reinaldo, Cássio, o Adriano, quer dizer, foi uma boa época de formação, e que eu devo isso tudo ao trabalho dos profissionais do futebol. No esporte olímpico, nós trouxemos o Aurélio Miguel, trouxemos o Henrique, né? E já tínhamos, no caso, um judô forte, tinha a Rosicléia, que na época era atleta, então nós criamos um judô forte, tinha um Xuxa na natação, no voleibol trouxemos a Virna, a Leila, fomos até campeões nacionais, né, naquela pancada incrível da Virna no último minuto de jogo, né, ganhamos do Vasco. No basquete, trouxemos o Oscar, foi uma época incrível. Eu importei toda uma flotilha para o remo, que desde 81
eu fui importar em 2000 algo que o Antônio Augusto tinha feito em 81, quer dizer, desde o presidente Antônio Augusto até a minha época. Quer dizer, eu procurei fazer outro melhor. A única coisa, Ronaldo, que para o Flamengo eu fiz muito, sofri, mas porque quis, né? Porque eu podia também ter, quando começou essa briga, ter renunciado, mas eu não sou de fugir à luta, né? Houve uma série de coisas erradas naquele dia, né? A votação era para terminar às 6h30, terminou 9h30 da noite, a gente sabe disso. Teve gente que chegou de cadeira de roda, valeu tudo, né? E a quantidade de votos que alcançaram para me tirar foi muito pouca, porque eu fiz uma estratégia de esvaziar e o pessoal fez a estratégia de levar. Bom, mas errei. Né? Ô Edmundo, como é que está a tua vida pessoal hoje? Trabalhando muito, recuperando, graças a Deus, com muitas novas oportunidades, recuperando. Agora, trabalhando muito, Ronaldo. Eu sou uma pessoa que trabalho, eu chego no meu escritório às 9 horas da manhã e saio a hora que Deus permite, né? Me dedico muito, sou muito trabalhador, pagando as minhas dívidas, né? Com muito trabalho, muito suor, e estou pagando as minhas dívidas, né? Não tenho 80 milhões, quem dera que se eu tivesse 80 milhões, a minha neta tinha sido curada no exterior, né? Apesar que eu agradeci já ao Hospital da Lagoa o trabalho que eles fizeram. E a patroa nova, a Rosicléia, que é uma grande personalidade no jiu-jitsu, no judô brasileiro. A Rosicléia foi atleta do Flamengo muitos anos, né? Desde 15 anos de idade, que a Rosicléia é atleta do Flamengo. Conheci ela no Flamengo na época do Luiz Augusto Veloso, era minha amiga, né? E depois que eu saí do Flamengo, nós nos encontramos e aí começamos a conversar, nos apaixonamos, casamos, né? Hoje temos um casal de gêmeos maravilhosos. Ela é uma pessoa incrível. Porque você ser casada com o presidente do Flamengo, com um empresário rico, né? Como eu fui, depois você casada com uma pessoa que foi caçada no Flamengo, gostar muito da pessoa e ter personalidade, né? Ela foi, em alguns momentos, houve algumas tentativas de contra ela, mas ela foi muito firme. É uma pessoa muito especial. Eu amo essa mulher. Parabéns, porque esse é o desejo que cada um de nós tem em relação à vida dos... Ela é uma pessoa muito especial. Eu tenho 3 filhos fantásticos, né? A Maria Helena, que é psicóloga, a Maria Cláudia, que é administradora, o Marcelo... Eu queria saber disso, como é que estão teus filhos e como é que eles passaram aquela época? Sofreram muito, né? Sofreram muito, né? A Maria Cláudia era uma executiva de uma grande empresa de cosméticos, sofreu muito, porque todo dia ela tinha que dar explicações. E as pessoas, presidente da empresa, meus amigos e tudo, por que está vendo? E aí eu explicava. Eu vivi a minha vida, né, de explicações, Ronaldo, explicando, mostrando o documento. Eu te falando, essa conta no exterior, eu encerrei essa conta do Flamengo no exterior, nunca utilizei essa conta e tive que prestar conta. E quem me acusou só usou essa conta. Para você. E o Flamengo é assim, né? Agora, tenho 3 filhos maravilhosos, ficaram do meu lado o tempo inteiro, né? A Maria Helena, a Maria Cláudia, o Marcelo. O primeiro casamento terminou em função dessa história ou já tinha terminado antes? Tinha terminado, em 98 tinha terminado, né? Não tinha nada a ver com essa história, né? Mas, é o que eu digo, eu tenho uma família estruturada, né? Eu sou de uma família de 13 irmãos, né? Eu sou o único que moro no Rio, os outros todos moram na Bahia, mas me deram total apoio. Minha família sabe como é que eu sou, né? As pessoas que negociam com você na tua profissão, e você é competente, nós sabemos, quem conhece a tua vida profissional sabe disso, te perguntam, te questionam, até hoje você continua dando explicações, Ronaldo, eu faço questão. Ou a vida melhorou nesse aspecto? Não, nesse aspecto está melhor, mas eu faço questão, com qualquer pessoa que eu encontre do passado ou até do presente, eu faço questão de prestar conta. Aliás, eu fui dar uma palestra numa faculdade há poucos dias, e quando eu entrei, eu fui convidado e tudo, né? Quando eu entrei, tinha mais de 100 pessoas no auditório, aquele negócio do Zoom, eu falei, olha só, pessoal, eu teve 2 assuntos na minha vida que eu quero falar com vocês. O meu impeachment do Flamengo é uma prisão que eu sofri. E aí eu falo para as pessoas, entendeu? Então, acho que a melhor forma é você prestar conta. E todo mundo, mas está na justiça. Está na justiça, né? E tem 2 justiças, a justiça dos homens e a justiça divina. Um vai ajudar o outro, eu vou ganhar. Com certeza eu vou ganhar a questão. Porque eu não botei dinheiro no bolso, eu sofri consequência. O que eu sofri na vida, Ronaldo, foi muito mais do que 18 milhões. Mas muito mais do que 18 milhões. Que a pior coisa na tua vida é a tua honra, né? E tua honra ser atingida, isso não tem preço. Eu lembro da época quando eu trabalhava, ninguém pensava nada de mim, ninguém pensava errado, ninguém vociferava coisas, entendeu? E aqui no Brasil está no momento que todo mundo fala mal de todo mundo.
Olha, guardando a devida proporção, eu me sentia num tribunal de inquisição sendo perseguido, entendeu? E teus passados sofreram muito disso. Eu tenho amigos que têm, quando começam a me contar algumas coisas que os judeus passaram, começam a chorar na minha frente e eu não entendi. Aí agora eu entendo, entendeu? Eu entendo perfeitamente. Você ser perseguido, você ter direito de responder, e vendo que algumas pessoas fizeram coisas tão ruins e muito piores e que eu nunca falei para preservar a instituição Flamengo. E vou morrer comigo. Eu soube de coisas no Flamengo e tive acesso a documento do Flamengo que eu mandei queimar. Nunca ninguém vai saber. E coisas terríveis e comprovadas, mas que a instituição Flamengo não merece isso. Hoje nós temos internet, auditoria, uma divulgação de transparência muito maior do que era no passado, entendeu? Mas não tenho raiva de ninguém, perdoei a todo mundo, não tenho ódio de ninguém e Deus sempre me protege. O Edmundo, o que você diria como sugestão, o que você deixaria como sugestão, como mensagem para aqueles que dirigem o Flamengo hoje? Olha, a mesma coisa dos meus erros, né? Não ser vaidoso, não ser intolerante, né? Discutir bastante, trazer todo mundo para participar. Que no modelo atual, ou todo mundo participa, ou as guerras serão constantes. Eu não tenho dúvida disso. O que você quis dizer com bancada da bola, bancada da Constituição Civil, bancada da propaganda? O que quer dizer? As mesmas pessoas que estão nas comissões, vai ter uma reforma do Morro da Viúva, uma coisa. Bom, tá lá as mesmas pessoas. Vai ter, não sei, vamos fazer uma comissão do futebol, as mesmas. Tem que acabar isso, você tem que mudar isso aí. As pessoas, você, apesar de ser hoje você é jornalista, mas é um advogado, todo mundo sabe, você tem o direito de ir no futebol, até porque você gosta e conhece e vai a futebol. Tem o direito de participar das comissões que vão discutir os assuntos de futebol do Flamengo. Nós temos que mudar isso. Né? O Flamengo tem que mudar isso. O Estatuto do Flamengo, feito em 92, e muito bem feito, por uma alta comissão, que todo mundo participou, mas hoje nós estamos em 2012. 30 anos depois, a economia do país mudou, a coisa ficou mais ágil, a internet está aí. Não dá para você fazer um contrato, como exemplo, tá? Um contrato que estão fazendo agora, e botar na mão de comissões que as cópias param logo na mão do jornal. E aí, tu imagina, você vai discutir um contrato com uma empresa internacional. E aí tu pega esse contrato, bota na comissão. Amanhã está no jornal. Aí eu sou acionista, estou lá no exterior, estou lá na Inglaterra, mas o que está fazendo o meu contrato, que eu aprovei aqui para assinar nos jornais? Isso está errado. Então, esse modelo, ou você faz uma gestão profissional e dá poderes à diretoria para eles responderem, né, para eles tomarem a decisão, ou esse modelo está errado. Outro modelo errado tem uma pessoa que torce pelo Vasco, leva um projeto para o Flamengo e vai ganhar uma comissão de intermediação. Um vice jurídico, um vice de administração do Flamengo, ou um conselheiro, um diretor, não pode, porque o estatuto está errado isso. Então, quer dizer, o outro, como é o homem de negócio, pode trazer e é remunerado. E o de dentro não pode ser remunerado. Quer dizer, essas coisas que são falsas, né? A gente sabe que são falsas, e aí as pessoas começam a tentar fazer por baixo do pano e aparecem essas confusões que a gente está vendo, né? Então, acho que tem que mudar o modelo, porque eu acredito nas pessoas, né? Edmundo, nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a você ter vindo aqui participar do Menorá na TV, explicar às pessoas aquilo que está no teu coração, e peço a você que se despeça fazendo suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, a você e a produção do Menorá, foi uma oportunidade maravilhosa, né? E você falou bem, nós somos amigos há mais de 40 anos, e eu nunca liguei para você, Ronaldo, você está errado de estar contra mim, porque era um direito seu de ponderar e ter as suas colocações contra mim. Isso aí eu sempre assim, eu acho a crítica é um direito democrático, não o linchamento sem te dar esse direito, né? Isso aí que eu acho que não é um direito democrático. Eu tenho saudade do Flamengo, claro que eu tenho, né? Daquela convivência com amigos, com aquela coisa toda. Tenho saudade de conviver com a torcida do Flamengo. Eu adorava receber os líderes de torcida e recebia mesmo as pessoas. Tem que receber, eles são a locomotiva dessa alegria que é nos estádios, né? Eu entro no estádio. Aliás, eu comecei a ser Flamengo, se você não sabe, eu vim da Bahia com 4 anos de idade, fui ver um jogo Vasco-Flamengo com meu tio, que era um vascaíno doente, meu avô vascaíno doente, fui ver um jogo Vasco-Flamengo lá no São Januário,
e porque antigamente tinha muitos jogos em São Januário. Aí o meu time levou para a torcida do Vasco. Eu vi aquela torcida maravilhosa, saí apaixonado daquele estádio. Então, meu tio até fala, pô, seu pai é uma praga, gastei uma grana, e o garoto chega de lá e vira Flamengo. Então eu sou torcedor mesmo, de arquibancada, e entendo a torcida. Dirigente torcedor. Então, quem não é torcedor, pô, então, quem não é torcedor, então tem coisa. Então, é isso, quero te agradecer, tá? E agradecer a Deus também de ter nos colocado no aeroporto naquele dia, para que a gente tivesse a oportunidade de conversar sobre isso. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 14 da NET. E repetidamente durante a semana, nos horários que você encontra aqui embaixo da telinha e que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.